Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai, eu vou estudar para concurso. Na verdade, eu vou acertar alguns pontos aqui entre toda a matéria coroada para a estimulação desse tratamento de comparação entre os participantes desse concurso, né? Então, quem consegue se render, né, ao estímulo de errar sobre uma certeza construída nesse apelo de reconhecer resoluções de processamentos dessas coesões, né? Em sentido lógico, em sentido de mensagem, comunicação, a fim de afirmar um conhecimento na categoria que é esperado pela banca. Então é isso, a gente vai se concentrar, a gente vai furar, de certa forma, essas barreiras logísticas para, coincidentemente, conseguir reconhecer melhor essas formulações que essas pessoas arrumam para poder se ocuparem, né, em um raciocínio, em uma forma de diferenciar o raciocínio das versões de comunicação. Então vamos lá, a gente vai estudar o português, né, o conteúdo do português. Então esse conteúdo ele é dividido em 13 categorias. Cada uma ela se expressa em uma frase, tá vendo? 1, 2, 3. Então a primeira categoria a gente vai dividir por categorias, né? E aí a gente pode aqui, ó. Categoria número 1 desse edital. Tá aqui, ó. Semântica e estilística. Denotação e conotação. Sinonímia e antonímia. Sinonímia, antonímia e homonímia. Já viu meu erro aqui? Sinonímia, polissemia. Dentro da primeira ainda tá assim, ó, sentido próprio e sentido figurado. Sentido próprio e sentido figurado. Funções de linguagem e funções de linguagem.
Tudo isso é o conteúdo número 1 dessa intervisão, né? Onde a partir desse processo classificatório, né, a banca ela vai conseguir, sobre acesso às nossas marcas, né, sobre acesso às nossas respostas a partir das marcas, elas vão conseguir saber o quanto nós processamos, no sentido que elas buscam reconhecer em nós valor para a ocupação, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar esse valor para a ocupação, né, de uma vaga que vai nos dar o sucesso tão lutado, tão estudado, tão recorrido por nós já há muitos anos estudando, né? Então essa graça de poder trabalhar para o Brasil, a gente precisa provar, né? Então vamos provar que a gente consegue ter, a gente merece uma vaga dentro desse processo de julgar nosso merecimento. Então vamos lá, o que é denotação? Denotação. Denotação, ato ou efeito de denotar, vínculo direto de significação, sem sentido derivado ou figurado, que um nome estabelece com o objeto da realidade. Linguística e semiótica. Relação significativa, objetiva entre marca, ícone, sinal, símbolo e etc. Então existe uma certa ligação representativa entre o elemento e a palavra, que é vinculado como precisão de expressão. É uma matéria-prima que constrói, né, um princípio denota na ação. Denotar a ação de forma prima é você não fugir à objetividade da informação, é você confidelizar a informação a um sentido real, né? Um sentido que pode ser visto no dicionário. Por exemplo, se você procurar a palavra carro no dicionário, você vai ter, a palavra carro é um substantivo masculino que significa um veículo que se desloca sobre rodas. Então, a gente tem um sentido denotativo dele, né? É a notação que um carro tem. Então, perfeito. Agora, conotação. Algo que uma palavra ou coisa sugere, né? Na filosofia medieval linguística, o conjunto de alterações ou ampliações que uma palavra agrega ao seu sentido literal denotativo, né? Então, denotação também pode significar sentido literal. É o que realmente significa algo. Significa de forma objetiva, classificada, né? De forma objetiva, onde
se sustenta na lógica do dicionário. Não há concorrência com a denotação. A denotação ela sempre ganha a condição do dicionário, né? Da descrição. Agora, a conotação ela já pode ser desvendada pelo receptor em processo de consideração lógica dessa palavra. Então, às vezes a mesma palavra, por exemplo, carro, né? A pessoa ela fala, carro é um automóvel. Não, carro é o meu ganha-pão. Então, tá vendo? Para uma pessoa, o carro sendo ganha-pão, ela usou o carro como conotação, né? Ela fez uma conotação da palavra carro em sua via de processo. Então, ela conotou. Então, alterações ou ampliações que uma palavra agrega no seu sentido literal. Por associações linguísticas de diversos tipos, estilísticos, fonéticas, semânticas, ou por identificação com algum dos atributos de coisas, pessoas, seres e naturezas. Então, vou anotar isso aqui. Conjunto de alterações ou ampliações que uma palavra agrega. Então, a banca, no sentido do nosso estudo aqui, do meu estudo, ela vai me cobrar se eu sei, dentro da representação do empreendimento semântico e estilístico, ou seja, das palavras em acordos frasais, com estilos de decantar, logicamente, uma comunicação, algo que empreende logicamente com a matéria, eu consigo, né, dessa exposição, desse encontro com esses versos, eu consigo diferenciar se, né, a frase, a palavra, o sentido, ele está em uma palavra atendendo de forma objetiva, de forma dicionarizada, dá um sentido próprio da palavra, ou o autor ou o construtor da palavra está usando uma palavra para ilustrar, né, um sentido não próprio dela, um sentido que assume uma alteração para ampliar a sensação, para delongar-se em efeito sensitivo ao ler ao receber essa versão de comunicação. Então vamos entender aqui, ó. Exemplos de frases denotativas. Frases denotativas são aquelas que utilizam o sentido literal das palavras e expressões. Lembrando, sentido literal é o sentido próprio da palavra. O objetivo é passar a mensagem de forma clara, objetiva, sem dar margem para diferentes interpretações. Ou seja, não é para ser sério, mas não há espaço para brincadeira, né? Dentro do sentido da orientação, da recepção da informação. Ontem esqueci meu livro em casa e precisei voltar para buscá-lo. Perfeito. Não existe nenhuma forma literária para essas palavras aqui, ó. Ela esqueceu o que? O livro.
aonde? Na casa. E ela o quê? Ela teve que voltar, precisou voltar para buscar o livro, que ela precisava do livro. Hoje está chovendo, né? Então, hoje está chovendo, né? Agora, vamos lá, exemplos de frases conotativas. Frases conotativas são aquelas que utilizam a linguagem de forma figurada, ou seja, de maneira não literal. Então vai acontecer uma função na palavra que vai efetuar nessa palavra uma ampliação de sensação que foge, né, que é adversa do sentido real dela. Por exemplo, ele se derreteu todo quando ela começou a falar. Opa, ele se derreteu? Se ele se derretesse, né, ele não haveria mais, aconteceria um processo complicado. A pessoa ela não consegue se derreter, a gente não se derrete. Então, atribuir ao sujeito dessa frase essa palavra derreteu, ele conativou o sujeito em função de uma expressão sensitiva para ornamentar, aromatizar, né, uma expressão sensitiva a partir desse verbo, né, derreter, derreteu, que não caberia, só que coube por conta dessa impressão conativa, né? Ele se derreteu todo. Tenho pavor de altura. Morro de medo de prédios altos. Ninguém morre de medo. A pessoa ela sente um medo grande, mas ela não morre de medo. Como você mudou? Faz 1000 anos que não te vejo. Olha, não faz 1000 anos. Isso aqui é um efeito, uma hiperbolarização para causar um efeito de sentido conativo, né? Uma interpretação sensitiva em maior âmbito dessa comunicação, né? Do efeito do receptor. Faz 1000 anos que não te vejo. Então aqui a gente já pegou alguns exemplos. Agora basta a gente ter atenção para corresponder ao que se espera dessa banca, beleza? Então, na primeira escala, estamos contaminados, tomamos nossa vacina, nos contaminamos dessa matéria. A próxima é sinonímia, antonímia e homonímia. Sinonímia. Então vamos lá. Sinonímia. O que a banca vai querer agora, hein? Sinonímia é a relação entre palavras que têm significados semelhantes. Então, sinônimo baixa para nós aquele crédito de entender que é uma semelhança. Então, sinonímia, sinônimo vem de sinônimo, de semelhança. Então, a relação entre palavras que têm significados semelhantes. As palavras que têm essa relação são chamadas de sinônimas, né? Então, sinônimas. Sinônimas. Ou seja, relação entre palavras que têm significado semelhante.
Ó, então vamos dar um exemplo aqui. Casa, moradia, lar, residência, todas são sinônimas. Se a gente tivesse uma frase onde cabe a utilização de uma delas, obviamente, certamente, se houvesse a necessidade de trocar essa palavra, a gente poderia utilizar um sinônimo que caberia muito bem para informar. Então, os exercícios para nos testar se a gente consegue reconhecer sinônimos vão ser aqueles exercícios que vão nos dar frases, né, construídas a partir de testar a palavra que acontece aqui, ó. Por exemplo, é confortável. Então, vamos pôr assim, ó. A X é confortável. E esse X aqui, ó, que é confortável, que eu estou afirmando que é confortável, ele vai ter, por exemplo, aqui, ó, várias tomadas de palavras. O exemplo que a gente pode usar é, por exemplo, a casa. A casa é confortável, né, nessa frase. Então, troque, por exemplo, troque o sinônimo, troque o sujeito casa, né, o substantivo casa por um outro substantivo sinônimo. E aí a gente pode: a moradia é confortável. Opa, valeu, né? A residência é confortável. Opa, valeu. Então, isso é sinônimo. Sinônimo é a gente conseguir ter dicção para isso. Agora, alguns sinônimos, eles mexem com a gente, né? Por exemplo, sinônimo da palavra indução. Sinônimos. Alguns sinônimos da palavra indução: aliciamento, conclusão, ilação, instigação, persuasão, sugestão, inferência, incitamento, raciocínio, consequência. Então tá vendo? Algumas palavras pedem muita inteligência de aprofundamento em raciocinar efeitos lógicos de terminais, né, escritos, ou seja, palavras em intercadeamento de raciocínio lógico. Ou seja, precisa de muita leitura e muito exercício, né? Indução é um substantivo feminino que significa a ação de induzir, ou seja, de ser a razão de algo ou de ter capacidade de provocar alguma coisa. Só que na hora de, por exemplo, se o exercício te dá 5 questões lá, ó, 4 frases, e você vai ter que descobrir qual delas é a melhor, obviamente, qual sinônimo é que casa, né? Obviamente existe um lado de dificuldade nisso, né? Por exemplo, você tem a palavra indução, a indução, a frase: a indução me levou a errar, né? E aí troque o sinônimo indução por outro: a indução. Então, a conclusão me levou a errar, né? A instigação me levou a errar, a persuasão me levou a errar, a inferência. Então é um lado difícil, ó. O incitamento me levou a errar. Então tá vendo, a gente precisa de conhecimento de parar essa transdução lógica e analisar por via de circuito, né?
A melhor maneira é fazer a circuitiva andar, porque às vezes a gente precisa de parar para decompor esse feedback de transdução de lógica em associação concluída, né? Para a gente concluir algo. Então tem coisas que são muito difíceis, principalmente quando a gente está sob efeito de pressão, né? Tem coisas que a gente sabe, a gente é obrigado a saber por natureza, mas na hora da pressão a gente não responde. Essa que é a dificuldade. Então, sinônimo é isso. E agora, qual que é a próxima? Antonímia. 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 Né? O que é antonímia? Antônimo ou antônimo é a palavra cujo significado seja contrário, oposto ou inverso ao de outra. Então a gente tem para o antônimo, antonímia. Vai ser essa relação de sentido que opõe dois termos. Continua sendo de sentido, né? Só que opõe-se. Opõe dois termos. Então, se a gente tinha no processo de semelhança que um termo, né, conseguia ocupar o lugar de outro, nesse sentido aqui, ó, a gente tinha essa relação aqui. No antônimo a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter um termo e a gente vai ter o contrário a esse termo. Tá vendo? O contrário. Né? A gente não vai ter as coisas do mesmo lado. Né? Aqui, ó. Termos que ocupam, assemelham, sinonimificam. Né? A gente vai ter termos contrários, ó, um mais e um menos, na proporção dessa escala aqui, ó. Então vamos lá, ó. Relação de sentidos que opõem dois termos. Exemplos de antônimos. Antônimos são palavras que têm significados opostos. Então, vamos ver aqui, ó. Aberto, fechado, alto e baixo. Amor, ódio. Os antônimos relacionados às sensações, eles são mais difíceis de serem constituídos, né, na hora de processar, né, essa perspectiva com base nessa referência, antônimo, né, palavras que têm significados opostos. Ativo, inativo, bem e mal, bonito e feio, certo, errado, doce, salgado, duro e mole, escuro e claro. Outros exemplos: fraco, forte, sim e não. Esse aqui é o mais contundente, né? Prazer e desgosto. Todas as palavras que são escolhidas se revolvem entre sinalizações de sim e não. Elas têm esse peso. Aqui, ó, exemplos de frases. Que cachorro tão simpático. Que cachorro tão antipático. Então, se por exemplo tiver alguma frase pedindo para você
colocar, né, se apoiar, descrever. Dizer qual que é o antônimo, né, de tal coisa, por exemplo, ó, o adjetivo aqui, ó, de simpático, que cachorro tão simpático, é antipático. A paisagem é linda, a paisagem é feia. Então a gente tem esses antônimos, sentidos opostos. Exemplo, sim e não. Esse é um exemplo mais singelo. A próxima é o homonímia. 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 Homonímia é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais palavras têm a mesma grafia ou pronúncia, mas significados diferentes. Então a gente tem, ó, palavras com mesma grafia. O que é mesma grafia? Ela na hora de soar, na hora de você falar, na hora de você ver a palavra, ela vai ter algo que vai ser basicamente elevado a sua concentração a uma impressão de mesma, né? A gente vai ver isso. Porém, significados diferentes, mesma grafia ou pronúncia, mas significados diferentes. Na verdade não é mas, não, é mais. Então bora ver isso aqui, ó. Exemplos de homônimia. Grama pode significar uma unidade de massa ou um sinônimo para relva. Manga pode significar uma fruta ou parte do vestuário. Então tá vendo, ó? Dependendo do contexto, a manga, a grama, né, ela vai se identificar. Então a gente tem uma dependência do contexto para a palavra se identificar por sua vertente. É um processo colinérgico conjunto, né? Vamos lá. Tipos de homônimos. Homófonos, palavras que têm a mesma pronúncia, mas grafia diferente. Então você tem os homófonos, mesma pronúncia, mas grafia diferente. Pode isso? Pode, porque ocorre um fenômeno sonoro nas sílabas, né? Então a gente tem sílabas, por exemplo, x e ch, que em algumas palavras você fala elas e elas possuem o mesmo som. Só que você escreve diferente, uma você escreve com x, outra com ch. Então, homofonos. Então, mesmos sons. Homógrafos.
mesma grafia, só que som diferente, ó. Mas pronúncia diferente. Porém, a gente tem a pronúncia diferente. E homônimos. Que tipo é esse? Homônimos. Palavras que têm mesma grafia e pronúncia, mas significados diferentes. Então essa aqui vai ter a mesma para tudo. Mesma grafia e pronúncia. Que é o que a gente vê em manga e grama, né? Homonímia no direito. No direito, homonímia é quando duas ou mais pessoas têm nomes de grafia idêntica. Tá, mas agora vamos ver exemplos. Cheque e cheque. Olha aí, ó, exemplos de homonímia. Homonímia é a relação entre palavras que têm a mesma forma, mas significados diferentes. Aqui, ó, cheque e cheque. Aqui a gente tem uma homofono, né? Uma homonímia homofona, né? Homofonas. Mesma pronúncia, cheque, cheque, porém uma grafia diferente. Homofono, elas são iguais em pronúncia. Ali, ó, cheque é uma ordem de pagamento, enquanto cheque é um lance de xadrez, do xadrez. Arma pode ser um instrumento de luta ou defesa ou um verbo armar. Então a gente tem um verbo armar ou um substantivo, né, que é um instrumento de luta. Arma é então uma homonímia, é uma palavra que escreve da mesma forma, só que o contexto vai denunciar a qual delas cabe a lógica atender, cabe a informação ser contida e compreendida. Caminho é outro exemplo. Porque, ó, caminho pode ser itinerário ou verbo caminhar. Cedo também. Manga pode ser fruta ou pode ser a da camisa, né? Uma parte da camisa. E a gente tem vários outros, né? Às vezes a gente precisa de um tempinho para identificar, né, sobre o nosso reconhecimento de mundo e o implante da palavra em sequência lógica, né? Por exemplo, colher. Colher. Colher pode ser um substantivo ou um verbo. Colher. A gente tem a colher, né, que é o substantivo, ou o verbo colher, que é ir lá na árvore e colher. Ir na natureza e colher alguma coisa. Só que aí seria um sentido conativo, né? Você ir na loja e colher um produto. Mas aí já perceberam aí, né? A semântica, a estilística. Sentido conativo. Eu utilizando uma ação de um lugar para outro. Ou seja, aumentando o sentido, alterando e ampliando o sentido da palavra agregada, né? Vamos colher no supermercado. Então, a civilização gramatical ela é cheia disso, né? A próxima, polissemia. Polissemia, multiplicidade de sentidos de uma palavra ou locução.
é o fato de uma determinada palavra ou expressão adquirir um novo sentido. Então, diferente de sinônimos, a polissemia ela vai ser a multiplicidade de sentidos de uma palavra. Então, ela vai ser uma palavra que adquire vários sentidos, né? Dependendo vamos tentar achar um. Vamos ver aqui, ó. Polissemia é um fato linguístico em que uma palavra pode ter vários significados. Por exemplo, a palavra mangueira significa árvore da manga de tubo, árvore da manga, tubo de borracha que usamos para jogar água. Então, uma palavra, por exemplo, a mangueira, ela pode significar tanto a árvore do fruto manga, né, da manga, quanto o tubo de borracha, da qual a gente utiliza para formatar a água sobre distribuição, né? Exemplos. Aqui, ó, a palavra polissemia é a junção do grego polis, que significa muitos, e de sema, de significado, sema. Exemplos de polissemia. A letra da música do Chico Buarque é incrível. A letra se refere à composição musical. A letra daquele aluno é inteligível. No sentido, a letra tá aqui, ó, caligrafia. Meu nome começa com a letra D, caractere do alfabeto. Então a palavra letra, aqui o substantivo letra, ela trouxe para nós 3 sentidos diferentes. Ela polisseminou, né? Então vamos colocar esse exemplo aqui, ó. Palavra letra. Tanto para composição musical, quanto para caligrafia. Aqui cabe ressaltar que existe uma utilização conativa, né? Uma conotação. E aqui não, ó, letra caráter do alfabeto. Quando se fala caráter do alfabeto, a gente tem a denotação. Então, de certa forma, polisseminar é você fazer conativação de uma certa palavra em sentido denotativo. De uma certa maneira, a gente pode se dizer assim, né? Ou a gente pode até dizer mesmo que a gente causa uma derivação, né? Há um processo de derivação daquilo que é primitivo. Então, do que é primitivo, a gente faz uma derivação. E isso causa o fenômeno polissemia. Polis, vários, semi, significado, vários significados. Então foi isso aqui que é isso que a banca vai pedir pra gente. Na hora de interpretar um texto, ela vai ver se a gente consegue destacar que ali existe uma relação de transmissão de
mensagem, imagem, processamento, lógico, onde expõe-se ali em uma partícula da frase, em um códon da frase, uma função polissêmica para fazer com que emane uma sensação em respeito ao servidor lógico social, utilizando, por exemplo, né, a mangueira, né, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, a mangueira para dizer, né, a palavra mangueira que vem da árvore da manga para uma mangueira, né, um substantivo, uma ferramenta, né, um utilitário de recurso social, né, de recurso doméstico, digamos assim. Então é esse tipo de coisa. Sentido próprio e sentido figurado. E agora? Sentido próprio e figurado. Outro pedido, né? Sentido próprio e figurado. Vamos prestar atenção. Próprio e figurado. Vamos ler aqui. Sentido próprio é o significado original de uma palavra. Então, o original de uma palavra. O original de uma palavra é um vetor que, de certa fonte de energia, descarrega impulso escrito em lógica desse servidor aqui, ó. Que servidor era esse? É o servidor original. É você não aplicar nenhum efeito nesse servidor, nessa escala de administração de origens para sentidos de palavras, né? Então tem o vetor de autoridade, esse veto. Agora, continuando. O sentido figurado é o significado alterado. O significado alterado. Então, nesse expositor de escala de matrizes de energia organizada, né, por origens, né, desse utilitário aqui, ó, de figuração, onde a gente usa letras, né, símbolos para credenciar e registrar logias para desacordar para nós em vetores, né, em flechas. A gente vai ter uma escala, né, de uma fonte, só que essa escala de vetor vai sofrer para nós agora uma autorização figurada. Ela vai sofrer um F, uma função de desadministrar a origem, né, e desenvolver um sentimento diferente, um efeito, né? Então a gente tem um efeito figurado. Efeito, né? A gente tem um efeito figurado. A gente arranca o plano original e a gente modula um efeito nessa transmissão de sinalização concorrida com a origem do significado. Então essa alteração ela vai causar para nós o sentido figurado. Agora vamos ver isso na prática, né? Que é basicamente o sentido denotativo ou conativo que a gente viu. Só que aqui a gente tem dentro de um contexto. Quer ver, ó?
O sentido próprio é o sentido básico, o sentido figurado é um sentido subjetivo que depende do contexto usual da palavra, e esse aqui depende do contexto. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, ó, transmite um significado simbólico da palavra. A principal função da mensagem é ser expressiva para provocar sentimentos ao interlocutor. Então, ao invés de você provocar, né, a mensagem, né, você transmitir a mensagem, você quer transmitir um sentimento com a mensagem, né, um efeito. Vamos ver aqui exemplos. O sentido próprio é o significativo, é o significado literal de uma palavra ou expressão. O sentido figurado é uma ampliação, transformação ou expressão do significado. É você incorporar um efeito. Exemplo do sentido próprio. A cobra picou o menino, né? Então, o verbo picou cabe na cobra porque a arte da cobra é picar, né? Tomei um remédio para dor de cabeça. Então você está habilitado a tomar um remédio para dor de cabeça porque você toma mesmo, né? O ser humano ele toma. Esse verbo ele é admitido, ele é vetorizado pelo ser humano. Então tudo bem. Em dicionário, em denotação, em literação, está ok. Então é um sentido próprio. O coração bombeia o sangue dos animais. Tudo bem, o coração ele é o órgão que bombeia o sangue mesmo, está no sentido correto. O coração ele faz isso, é a arte do coração. Agora, exemplos de sentido figurado. A sogra dele é uma cobra. A sogra dele não é uma cobra. A sogra dele é um ser humano que se faz de sogra dele porque ela é a mãe da esposa, da namorada dele, né? Então ela toma esse lugar de sogra. Só que quando a gente atribui cobra, um ser, uma característica, né, de um animal diferente do ser humano, né, para a sogra, não cabe. Então existe uma figuração. Então por isso esse é o sentido figurado, muito utilizado em poemas ou em versos de aromatizar, ou seja, estimular a pessoa a mexer a interface dela sobre o processo dos dados, né? Para ela ter uma agraciação, né, sobre o lado do sensor, né, comum, variar a comunicação. Aquele apresentador de TV nada em ouro, tá vendo? Ninguém nada em ouro, a gente nada em água, né? O que quer dizer? Quer dizer que o apresentador de TV, ele ganha muito dinheiro, né? Ele ganha muito dinheiro. Hoje estou morrendo de fome. Ninguém morre de fome, né? Ninguém está morrendo de fome. Isso aqui, apesar de ter reações no organismo, fisiologicamente falando, que levam à morte por falta de nutrientes, né? Quando existe essa mensagem, essa alquimia aqui, ó, ela exporta para nós que a pessoa está com fome além do que ela costuma ficar, né? Então é um sentido figurado. Eu acho que a gente já está acabando aqui, ó, com o primeiro módulo. Ó, sentido próprio, sentido figurado.
E aí, ó, funções de linguagem. Por último, a gente vai ver as funções de linguagem. Funções de linguagem, né? Digamos que a linguagem ela se ampara sistematicamente como uma máquina de servir produtos, né? Então, se você tem funções, né, para chegar a produtos, né? Se você tem um sistema, obviamente, cada unidade desse sistema vai ser importante para o funcionamento da linguagem, né? Então, o que a gente vai ver vai ser as particularidades, né, dessas funções. Funções da linguagem são formas de comunicação que dependem da interação do falante. Elas são utilizadas para transmitir a mensagem e fazer com que o autor seja entendido. Então, funções da linguagem, a gente vai ter aqui, ó, o emissor, o autor, na verdade, né? E esse autor, ele tem um objetivo, né? Se ele emite algo, né, ele tem um objetivo. Então, esse objetivo, né, é utilizar, né, sua emissão para chegar em algum fim. Geralmente esse fim é a recepção. É a recepção maior possível, mais, digamos assim, eficiente. É a recepção mais eficiente de sua emissão. Por quê? Porque entre a emissão e a recepção pode existir uma variação infinita de acontecimentos. Só que o que o homem faz? Ele corta o infinito para desenvolver a finitude da eficiência receptiva. Vamos ver onde que está a finitude, então. Função referencial, também conhecida como denotativa ou informativa, tem o objetivo de informar, notificar, referenciar, anunciar, indicar. Então, essas funções estão relacionadas aos elementos de comunicação que são emissor. Então, essa função referencial, ela se liga aqui, ó, é a referência, ela se liga com base no emissor, também conhecida como denotativa ou informativa. Vamos pegar aqui, ó. Função referencial. Como denotativa ou informativa. Referencial, denotativa ou informativa. Então você tem um formato de ativar, você tem o sentido denotado, né, o sentido da nota de afirmar. Você tem as referências para o quê? Para emitir. Emitir o quê? Informações, notificações. Então essas referências que você tem são base no seu grau, são base no seu ensino, na sua educação. Por exemplo, se você é um funcionário de uma empresa de água,
e esgoto, né, de tratamento de água, o seu trabalho, dependendo da recepção que você quer ter, vai ser um trabalho de conversão das técnicas, das informações que você tem, para emitir de forma mais eficiente possível para o receptor que você quer chegar. Então você vai trabalhar na emissão da informação, da notificação que você quer. Por isso, né, referenciar, anunciar, indicar. Por isso a gente tem essa função, né? Essa função que é em caráter elogiada pelo tratamento do emissor, né? É o cara que se preocupa em emitir, que liga ela, né? Que se liga a ela. Né? Também chamada de denotativa ou informativa. Agora a gente também tem a função emotiva, que expressa o sentimento do autor, né? Então a gente tem a função que é emotiva. O trabalho dela é expressar o sentimento do autor. E aí, como que o autor ele vai ver se o seu sentimento expresso está acontecendo, né? Como ele vai ver se ele está causando a emoção? O autor ele só vai ver a emoção causada a partir do receptor. A recepção, ela emociona? Sim ou não? Né? Tá na cara desse cara aqui, ó, dizer. Tá na cara desse cara aqui ver, né? Então, você tem o autor e o receptor. Beleza? E aí a gente tem a informação e a emoção, né, nesse arco. Beleza? Então, ok. Agora, a gente tem a função poética. Poética. Não, a função é a função poética. Que ela é o cuidado com a linguagem de modo que a mensagem ganhe efeito expressivo, né? Então é o efeito, o ganho expressivo na linguagem. Esse é o efeito poético. E aí o que acontece? Essa expressividade vai de acordo com a variação de tons. Só que tons, né, por exemplo, quando a gente está falando de forma oral, representa a variação de alturas e timbres fonéticos, né? E timbres no lado fonético. Só que quando a gente está escrevendo, vai para variação de rimas em palavras. Na arquitetura da mensagem, da escrita, a gente vai mexer. Por exemplo, a gente pode dizer assim, ó, encontrei a vez de encontrar-me. Então, eu encontrei a vez de encontrar-me. Olha só, existe uma certa repetição aqui, ó, que faz uma variação,
nessa palavra, nessa rima, que causa um efeito poético, um efeito de expressão na linguagem. E aí esse efeito poético, ele faz essa rima, essa variação na mensagem. Então é função da mensagem causar expressividade, né? É função da mensagem elevar expressividade a partir de variações, a partir de técnicas de variações. Então não é o efeito, não é o cara, isso aqui, o protagonista dessa expressão para causar experiência na mensagem em si, né? Não, a gente não está falando do emissor nem do receptor, a gente está falando da mensagem. É o trabalho da mensagem depois isso, né? Então ela vai estar por aqui, ó. Ela vai estar na mensagem. Emissor, receptor e mensagem. Ela vai estar aqui, ó. Dentro desse infinito, ela vai fechar o infinito e ela vai causar um infinito. Bom, função conativa. Conativa. Também conhecida como apelativa. Conativa ou apelativa. O que essa função é, então? Essa função ela vai utilizar, né, conativo. Ela vai utilizar um contexto para gerar um apelo ao receptor, né? Um apelo ao receptor dessa mensagem. Ou seja, quem se apelar, né? Olha só, quem apelar vai fazer comunhão. Quem apelar vai fazer comunhão. Quem apelar vai fazer aquilo que a mensagem manda, né? Porque a mensagem, ela, de certa forma, ela desenvolve uma função no ser humano que escuta, que recebe, né? Quando você modifica muito essa mensagem a partir de um contexto, né? Você arma um contexto para poder a pessoa ser elevada a mensagem, né? A essa informação. Você meio que constrói um plano você cria um plano, né, de concentração para a pessoa. Nesse plano você consegue fazer de conta, a partir da concentração dela, que ela vai acreditar, que ela vai se coordenar com base naquilo que o seu contexto planejou, né? Então você tem o planejamento contextual.
Se você contesta uma pessoa e ela aceita, você tem condições de imperar sobre ela. Imperar é dizer, de certa forma, a partir de mensagens que a pessoa, dentro desse contexto, ela deve fazer algo. De modo a preservar o contexto. Ou seja, a emoção. Ou seja, compre carinho para o seu cachorro. Compre rações carinhas, né? Carinhas de pet. As rações que são carinhas para o seu cachorro. Legal, né? Então, isso foi uma função apelativa. Eu usei o contexto da necessidade canina de alimentar e eu usei esse contexto em função de você, né? Então, eu usei esse verbo aqui, ó. Compre. Ou seja, você, né? Compre carinho para o seu cachorro. Rações carinhos são as únicas que dão carinho para o seu cachorro. São rações que levam carinho para o seu cachorro, para os seus animais. Então, tá vendo? E se você foi afetado por essa mensagem, e ainda mais se ela tiver em promoção, aproveite a promoção agora. Carinhos com 30% de desconto. Você tem a apelação de fazer isso agora, né? Então é uma função conativa. E, bom, função fática. A gente tem a função fática também. A função fática relacionada ao canal de comunicação, né? Então ela está relacionada ao canal. O canal de comunicação, ele pode ser dado, né, canal ou contato. Ele pode ser dado, administrado de várias formas, né? O canal é a forma que você utiliza de construir a mensagem, né? É o ambiente da mensagem. Então, aonde que a mensagem se encontra, né? Beleza, a mensagem se encontra aqui. E aonde o receptor se encontra? O receptor se encontra aqui. Sério mesmo? Né? Ah, não, pera aqui. Ele tá aqui. Não, ele tá aqui. Não, então você tem coisas de direcionar o estar da pessoa para que ele possa se sentir no ambiente da mensagem, para que ele possa estar no ambiente da mensagem. Então você tem esse ambiente que deve ser cuidado e que existe a função, existe o lado, a porcentagem dele funcionar nesse sistema para que a comunicação, para que a mensagem embrionariamente se multiplique na pessoa em contato com ela, né? Então você tem um embrião de mensagem e com a pessoa, quando ela entra em contato com ele, esse embrião vai fazendo, ó, meioses, né? Até encontrar um limite ativo. Ou robô da mensagem. Opa. Então, você está bem, você está em um ambiente cheio de maravilhas, você está em contato com o lado incrível de viver, você não enxerga nenhum problema, tá tudo resolvido, não há nada a temer. Tá vendo como que a mensagem, ela embrionariamente falando,
ela, a partir da acepção do emissor, do receptor, a emissão ela vai ganhando fibra, ela vai ganhando segregação até chegar no limite de ser ativada. Então a pessoa ativada, ela é vencida pelo repertório convulsionar da expressão da informada, né? Ela existe uma luta entre uma informação e outra, né? E aí nessa luta, se a informação ganha, ela faz assim, ó. Ela começa a coordenar a pessoa e essa coordenação entra em prótese de trânsito, em processo de trânsito, e quando pensa que não, o organismo da pessoa está se convulsionando em função de uma mensagem, né? Está tendo um operatório ali a partir de mensagens, né? Isso acontece muito com pessoas que estão em trânsito de sono, né? O sono, né? O sonar, ele é causado muito por conta dessa arma de impressão, né? No plano lógico. É a função fática que desenha o sonho para nós. Na verdade, é a função da linguagem. E a função metalinguística? Que função é essa, né? Que nome estranho. Meta, a gente tem metas na vida. Língua, a língua é utilizada para sentir alimentos e para mobilizar a onda sonora que a gente vai fazer, né? Arquiteturar, né? Só que essa metalinguagem é como se a gente utilizasse utilizar algo para o algo, né? Ou seja, utilizar a mensagem, o código, para falar de si próprio, né? Por exemplo, uma chave consertando uma chave, né? Oferecendo o serviço de ferramenta para uma ferramenta. O código falando do próprio código. São exemplos de metalinguagem. Vamos pegar aqui, ó. Exemplos de funções da linguagem. Aqui, funções poéticas, emotiva, referencial. Então, ó, referencial. Amanda foi morar em outro país para fazer doutorado. Então, tá focado na Amanda, né? Amanda foi morar em outro país para fazer doutorado. Erro na correção de provas do Enem afeta cerca de 6.000 provas. Então a gente tem a informação valendo mais, né? Poxa, a informação aqui tá no auge, né? Aqui, ó. Desnutrição de mães agrava efeito do Zika no cérebro de bebês, mostra estudo. Então, qual que é a função dessa informação, dessa linguagem? A função mais eminente aqui é a função da informação, a função conativa. Referencial. Emitir informações nas notificações, anúncios
Então é a função denotativa, informativa ou referencial, né? Tá se referindo às mães, tá se referindo a Amanda, tá se referindo às provas do Enem. 5 exemplos de funções emotivas. Emotivas é para pegar o receptor de jeito, né? Então a gente vai falar e o receptor vai mostrar, né? Função expressiva ou emotiva transmite emoções e os sentimentos do emissor da mensagem. Então vamos ver aqui, ó. É muito na primeira pessoa, viu, pessoal? Nós, moradores da favela, vivemos todos os dias divididos entre o medo e a desconfiança. Então, os moradores da favela aqui, ó, nós, no sentido da primeira pessoa, em primeira pessoa, né? A gente tem aqui, ó, dividimos entre o medo e a desconfiança. Tá transmitindo a emoção que eles têm, né? Estudou muito orgulhosa. Meu filho foi aprovado em uma universidade federal. Estou muito orgulhosa, né? Tive uma infância muito feliz. Tá vendo? Primeira pessoa. O orgulho telefonou para e disse. O arguido, né? Desculpa. Então tem esse lado aqui emotivo. Já a poética, a gente vai ter uma modulação na mensagem, igual a gente viu, né? Achei, vendo em você, explicação. Nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder, no fogo o gelo vai queimar. Então aqui não tem nem nada de informação, assim, prestando conta de uma informação mesmo. Não tem nada de emoção, né? Eu não estou emitindo minha emoção, eu estou emitindo algo que é poético. Pode ter um pouquinho de tudo? Pode. Só que a minha coordenação lógica ao gerar a mensagem está em exposição da cadência de trabalhar a mensagem, né? Então existe a função poética para se ocupar de transcender isso no objetivo da comunicação, né? De separar uma coisa da outra, apesar de ter tudo aqui. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então tem uma função aqui, ó, marido, mulher, mete colher, marido e mulher, mete colher. A gente tem uma rima aqui poética. A função fática, que a gente viu que cuida do ambiente de transmitir a mensagem, né? Ela cuida da folha, do papel, do canal. Utiliza para iniciar uma comunicação. Aqui, ó. Tá me ouvindo? Ou seja, o plano da comunicação tá servindo, ele tá presente, né? Você tá conseguindo ouvir, né? O canal ele está transmitindo. O desentendimento entre eles poderia ter sido evitado. Entende? Você entende, né? O canal está funcionando, entende? Você está entendendo? Entende que o desentendimento entre eles poderia ter sido evitado? Você sabe que já deveria ter terminado, não é mesmo? Enfatiza, né? Não é mesmo? Você sabe, não é mesmo? Eu estou enfatizando, é isso. Alô? Função fática. Aí a função conativa ou apelativa, que é aquela função que tenta administrar o emissor a partir de diálogos, de
Diálogos que fazem com que o receptor obedeça, né? Aqui a gente tem uma certa apelação para obediência. É como se você segurasse a variação de pensamento do receptor e pautasse ela na obediência da informação. Quer ver, ó? Vênus se aproxima de Netuno e em seu signo em seu signo e recebe um tenso aspecto de Marte em Sagitário, marcando um período em que sua sensibilidade, que já é imensa, ganha ainda mais espaço e força. O momento pode envolver excesso de romantismo e sensualidade. Portanto, estar junto de seu amor é a melhor escolha. Promoção imperdível! Confira as melhores ofertas. Com o nosso curso online, seu desempenho no idioma terá uma melhora de 70% em 3 meses. Não perca a chance de levar 2 pizzas pelo preço de uma. Então a gente está vendo uma apelação, uma conativa, ó. 2 pelo preço de uma. Melhor, né? O seu desempenho do idioma terá uma melhora. Promoção imperdível. O momento pode envolver excesso. Seu amor é a melhor escolha. É a melhor escolha. É a melhor escolha, né? Então a gente está vendo aqui uma apelação, né? Faça, terá, acontece, né? Não perca. E aí a gente tem essa aqui, ó, função metalinguística também, que é aquela que o código ele vai tratar do próprio código. Vamos lá. Uma mensagem é uma comunicação oral ou escrita. Então, o texto ele está falando de um texto também, uma mensagem. Frase é uma unidade linguística de estrutura e sentido completos. Qual que é a função dessa linguagem? É a metalinguística, né? A gente está usando o código para falar dele mesmo, né? Veja como editar um vídeo. Para aprender a editar vídeos, agradável e aprazível são sinônimos de carismático. Trecho do poema O Poema, de Mário Quintana. Então o código está falando dele mesmo. É claro que em alguns desses é mais difícil você ter as coerências. Por exemplo, esse, ó, veja como editar um vídeo. Então é uma linguagem, né, metalinguística para aprender a editar vídeos. Então esse é difícil de saber que é metalinguística, né? Como editar um vídeo. Tá falando o código, né? Tá sendo utilizado para falar de como editar um vídeo, né? Tá falando assim, veja para aprender a editar vídeos. Essa aqui é bem difícil, né? Vamos ver aqui, ó. É usada em gramáticas, dicionários ou em qualquer conceito cuja definição seja autoexplicativa, como por exemplo, uma mensagem que explica o que é mensagem ou um e-mail que explica o que é e-mail. Então aqui há uma autoexplicação. Veja como editar um vídeo. Quando tem uma autoexplicação, ela meio que retoma o sentido de um código tentando explicar a partir de código, né? Então é uma metalinguagem também. E aí a gente fecha o primeiro tomo, né,
desse corpo de matérias que é cobrado para grandes provas de concurso público, né? No sentido da língua portuguesa, né? São assuntos de língua portuguesa. E aí no próximo vídeo a gente continua a estudar esses tomos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então. Um abraço para vocês e fui!